Hoje a gente vai falar sobre joelhos, né? As dores do joelho, como tratar, que movimentos que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. Mas também a gente vai começar terminando... Vem um pouquinho mais para acabar, que você não está aparecendo. Agora sim. Terminando o do cotovelo, que na aula passada a gente teve um probleminha técnico no final da live que a gente não conseguiu passar o finalzinho dos movimentos aí, tá? Então a gente vai começar falando brevemente aí pelo cotovelo, depois a gente já começa pro joelho mesmo, que é a aula de hoje. Tá? Então são duas articulações que são meio envolvidas, né, no cross, tem bastante gente com lesão por aí para tratar da melhor forma e também prevenir, né, as lesões antes que elas aconteçam. Exato, com certeza. Que é o mais importante. Beleza, a gente vai começar então lembrando um pouquinho lá do cotovelo. A gente falou lá sobre as mobilidades que a gente pode fazer, a barra passou, né, a barra no antebraço, no bíceps, também dá para passar no tríceps. A gente tem uma sobrecarga muito grande dos flexores dos dedos, né, no universo do CrossFit, por ficar pendurado ou por puxar muito a barra. Então a gente tem que dar uma atenção maior para eles, exatamente para não afetar lá, né, e acabar virando uma epicondilite ou alguma outra lesão ou incômodo que você venha a ter. Então, mesma coisa, a gente pensando isso para a parte do antebraço e também para a parte do bíceps, né? Porque a gente sobrecarrega muito mais o nosso bíceps do que o nosso tríceps também por conta das puxadas. Toda vez que a gente puxa, a gente acaba forçando um pouquinho mais do bíceps. Então, dessa forma, a gente tem que tomar um pouquinho mais de atenção. Então, eu não posso mais fazer tanta puxada, eu não vou falar para o meu aluno ficar tão pendurado. Não, na verdade, a gente só tem que compensar isso. E a aula passada a gente falou bastante. Aula passada não, né? Na quarta passada a gente falou bastante sobre isso. E aí só faltou a gente falar sobre dois estilos, né, de cotovelo aí, que são aqueles cotovelos que tem hiperextensão, ou seja, estendem mais do que o limite, né, de 180 graus aí, que é bem comum também, tem bastante gente que tem, e das pessoas que, às vezes, talvez nem tanto por uma condição de bloqueio articular, mas por um encurtamento do bíceps, né, e dos flexores dos dedos, não conseguem fazer a extensão de cotovelo tão bem. Então, para esse, só faltou dois estímulos que dá para a gente fazer lá com o bend, certo? Vou colocar aqui, ó, já está o bend aqui. E aí, para esses dois, a gente tem que tomar bastante cuidado. Por quê? Se eu passar o de um educativo de um para outro, um exercício de um para outro, em vez de melhorar, vai piorar, né? Vai agravar. Então, por exemplo, coloco lá na articulação, deixa eu ver se dá para ver aqui. Vê se dá, senão eu viro mais. Dá. Acho que sim, né? Então, quando eu coloco o elástico dessa forma lá na articulação, eu vou forçar uma extensão. Certo? Então, esse daqui é, no caso, para quem tem dificuldade de manter essa extensão aí. Então, a gente dá para fazer dinâmico e estático, mantendo o bend bem tensionado. Tá? Isso vai ajudar a dar uma condição em um ambiente controlado, porque às vezes o aluno está lá com a barra em cima da cabeça. A última coisa que ele vai pensar é se o braço dele está totalmente estendido mesmo. Tá? Então, dessa forma, e o inverso, para quem precisa fortalecer um pouquinho mais, porque acaba estendendo muito, tendo essa hiperextensão. Então, trabalhar, óbvio que a gente não vai conseguir, né, limitar, tirar essa frouxidão. Né? Não tem como zerar ela simplesmente dando explodir. Né? Não tem como. Deixa eu demonstrar com outro, porque aqui senão o aluno precisa ter um controle, né? Eita, nós. Calma aí que eu vou me enrolar. Aqui, ó, mesma coisa, só que aí, ó, com o outro braço, né? E aí, aqui, ó, o aluno força para fora e volta.
Então, ele vai ter um controle. Só que aqui, o que acontece? Se o aluno tem hiperextensão, quando ele vai fazer esse movimento aqui, né, de estender totalmente, você tem que conscientizar ele que ele tem que travar antes de hiperestender. Então, por exemplo, se aqui é o meu máximo, por exemplo, vamos supor que eu estivesse hiperestendendo. Eu vou ter que parar um pouquinho antes. Tá? Ensinar o aluno, condicionar o movimento dele a parar um pouquinho antes do limite, tá? Para não ficar forçando ainda mais isso, porque senão, se você não forçar esse limite aí, ele vai acabar sobrecarregando aí. Beleza? Dá para pôr esse movimentação da prancha, né? Em posições Sim, assim, em posições mais difíceis. Isso, esse é óbvio o grau mais contido, né? Vamos dizer aí o mais fácil. Mas não a ponto de, por exemplo, se o aluno você colocou o aluno em prancha, por exemplo, e o aluno já começou a perder um pouquinho do controle, coloca o joelho dele no chão e tenta fazer de novo. E aos poucos vai aumentando o volume aí. Beleza? Ok, vamos agora para a aula de joelho, tá bom? Então esse é o finalzinho, a gente tinha, né, foi bem no finalzinho que deu problema. E aí agora a gente vai para a parte aí de joelhos, né? Então, a gente sabe que o índice de lesão nos joelhos, independente da atividade física, não é no crossfit, não é na corrida, não é na ginástica artística, não é. A gente sabe que o índice de lesões que acontece no joelho é alto, né? Então, no crossfit não é diferente. Então a gente tem que, o quê? Então vou ter que parar de fazer, vou ter que falar para o meu aluno parar de fazer porque ele sente dor no joelho. Não, a gente vai observar em quais movimentos, né, que esse aluno tem mais dor ou mais acontece dele se sentir incômodo, enfim, às vezes não é nem uma dor, é o incômodo, né? Então a gente só tem que, às vezes, a gente já até comentou sobre isso, o aluno fala, não dói, mas fica estalando, né? Tipo, Nath, não dói, mas fica estalando. Tá bom, é bom a gente dar atenção a esse, né, esse estalar aí para não virar, né, algo, problema. mas não é um grande problema. Se for só um estalar sem dor, ok, às vezes falo para o aluno fazer um ângulo um pouquinho menor, né, para dar uma controlada, enfim. Óbvio também se ele já não tem nenhuma lesão aí. Então, por exemplo, eu tinha uma aluna que ela tinha artrose nos 2 joelhos. Tudo que eu não queria é que o joelho dela ficasse estalando, né? Então, mais isso. Então, a gente tem que prestar atenção nesses pontinhos aí. E no universo, né, puxando a sardinha para o meu lado aí, no universo da ginástica, tem 3 movimentos que a gente tem que prestar um pouquinho mais de atenção nele. Nath, então meus alunos que têm dor no joelho, eu não posso indicar esse movimento? Não é isso. A gente só tem que prestar atenção neles. Se precisar adaptar, adaptá-los, só que a gente tem que manter a musculatura ativa o tempo todo. Eu vou até mostrar como adaptar, né, cada um desses daí para quem já tem uma dor, né? Então, não deixar o aluno sem fazer, mas adaptar. Eles são o pistol, acho que não é segredo para ninguém, né? É o pistol, o box jump por conta do impacto e o box jump over também, por conta até da mudança de direção. Então, o pistol, o que acontece? No movimento do pistol, por o ângulo de flexão ser muito acentuado, às vezes o aluno vai ter um incômodo. Então, às vezes ele compensa porque tira um pouquinho o calcanhar e aumenta ainda mais a pressão lá em cima da patela. Então, são pontos que a gente tem que observar. Então, Nath, mas o meu, vamos dar o exemplo aí da Dona Maria, que tem artrose no joelho e que, óbvio, ela não vai conseguir fazer um pistol, né? Quebrando a paralela lá, ela não vai conseguir fazer, então ela vai ter que adaptar o movimento dela. Então, vai muito sentindo até que ângulo o seu aluno consegue descer. Mas, por exemplo, ele consegue descer num ângulo da caixa. Beleza, tá bom. Ele já está tendo o estímulo de trabalhar unilateral, tá? Principalmente, às vezes, alguns alunos falam, com a perna direita vai, com a perna esquerda não vai. Mais um motivo para a gente trabalhar ainda mais unilateral,
né? Porque isso já é um indício que uma perna está mais fraca do que a outra ou menos flexível do que a outra aí, né? Então, caixa, aí desce a caixa, bola de medball também, para quem consegue descer bastante, só que ainda não tem força para subir, incomoda na hora de subir. É legal adaptar dessa forma. Box jump. Lembrar sempre que o barulho é um indício de muito impacto. Então, se a gente está tendo esse impacto aí, a probabilidade dele sentir dor aumenta, né? Naturalmente. Mas se você está corrigindo o movimento, ele não está mais fazendo barulho, ele está fazendo um semi-agacho na hora que sobe na caixa e não agachando totalmente lá, né? Dando esse choque aí na articulação, beleza, adapta, faz step up, por exemplo, né? Ou, por exemplo, deixa ele saltar numa anilha, que é mais baixo, ele vai ter o estímulo do salto, né? Que é importante para o nosso dia a dia também a gente aprender trabalhos pliométricos, mas que ele consiga fazer um movimento aí, tá? Então é importante a gente adaptar normalmente para o mais próximo possível do que é o movimento real. Então, primeiro eu tento saltar numa anilha, né? Se eu não consigo saltar na caixa, se o meu aluno sente dor. Beleza. Mesmo assim ele sente incômodo, então tenta fazer o step up, né? E aí, quando for volumes baixos, tentar fazer na anilha, assim vai. Box jump over a mesma coisa, né? Do box jump. E tomar bastante cuidado com a mudança de direção. Porque às vezes essa mudança de direção, o joelho faz essa rotação aí, e a gente sabe que o nosso joelho, poucas pessoas lembram que ela faz rotação também. Né? A gente lembra muito da flexão e da extensão, mas a gente esquece que ele faz rotação também. Só que acontece, a grande maioria das pessoas não tem essa mobilidade de rotação, porque foi perdendo ao longo do tempo, porque não foi usando. Então, ela não está acostumada, de repente, do nada, ela é forçada a girar, aí o joelho também pode reclamar aí, tá? Então, nesses 3 movimentos, puxando aí mais para o ginástica, que a gente tem que manter uma tensão maior, mas lembrando que isso só vai acontecer se nós, como coaches ou fisioterapeutas, não, né, prestarmos atenção nisso. Então, a gente tem que prestar atenção nesses movimentos, principalmente, claro, em todos, mas principalmente nesses, identificar, olhar clínico, ver se está fazendo muito barulho na caixa. Eu falo que eu brinco até com meus alunos, às vezes eu passo por eles, aí eu estou de costa para um deles, e aí eles fazem alguma coisa, né? Às vezes salta na caixa e falam, fulano, olha o barulho na caixa. Fulano, olha o barulho na caixa, mas você estava de costas para mim, como que você escutou? Como que você viu, né? Mas barulho, são vários outros sinais que a gente tem que estar ligado o tempo todo, né? Eu falo assim, o nosso trabalho, ele é muito mental, né? Porque a gente tem que estar preocupado o tempo todo com a segurança, com a saúde dos nossos alunos e também físico, né? Porque você tem que estar com todos os sentidos, a música alta, o ventilador ligado, gente falando, barra caindo, e você tem que estar ligado ali em cada ai e ui que estão fazendo. Se for um ai meio estranho, você já tem que saber que aquele ai não é tão normal assim que aquela pessoa faça, né? Então, fala um pouquinho sobre educar o movimento, né, Bá, que é a parte mais de fisioterapia, também ajuda nisso, né? Eu acho importante a gente educar, primeiro no sentido de mostrar para o aluno que muitas vezes eles vêm com medo, né? Com medo de saltar na caixa, ou porque alguém falou que não poderia, ou porque é muito impacto, enfim. Então, assim, é interessante conhecer bem o que ele traz de histórico, né? Se já teve dor no joelho, se tem aí um quadro de condropatia e tudo mais. Ainda é falado muito hoje, né? Não faça nada que tenha impacto, mas essa não é a melhor do solução, problema, né? Até porque a gente sabe que juntando algumas atividades que tenham um pouco mais de impacto, né? Então, seja corrida, né? Ou salto na caixa, ou outras assim, corda, junto com o fortalecimento bem feito, né? E aí trabalho de mobilidade, trabalho postural, enfim, a gente consegue dar um parâmetro bom para esse aluno. Então, não vai prejudicar o joelho dele se ele fizer alguma atividade de impacto. Porque se fosse assim, a gente não poderia nem andar na rua. Né? Nem fazer uma caminhada, né? Se a gente for pensar em impacto, você tem o peso do corpo. O tempo todo, né, nas articulações. Então, as pessoas às vezes vêm com essa crença, né, de putz, eu não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Aí você começa com algumas adaptações até o aluno ver que ele evoluiu e está conseguindo fazer o movimento propriamente dito, né? E mesmo assim, né, verificar, tem desconforto? Então faz até tal amplitude.
e vai aumentando ao longo do tempo, né? Quando a gente fala dessa questão dos 90 graus, de passar a paralela, né? Tem pessoas que normalmente com uma dor, né? Pensando numa dor femoropatelar, até os 90 graus elas até sentem um desconforto, mas depois que passa esses 90 graus elas não sentem mais. Porque assim, até os 90 é onde a gente tem o pico maior de sobrecarga ali na articulação femoropatelar. E depois disso elas falam, caramba, a dor sumiu. Né? Então, assim, por que não trabalhar com essas pessoas o agachamento mais profundo, né? Se ela tem boa mobilidade de tornozelo, né, de quadril e outras estruturas, por que não fazer, né? É que muitas vezes elas já escutaram, não posso passar de 90 graus, né? Então, essas crenças, eu acho que vale muito a pena a gente tirar, né, dos alunos que vêm. A primeira coisa da educação é essa. E aos poucos, adaptando, e o aluno vai chegar uma hora e falar, nossa, caramba, eu tô fazendo quase o pistol inteiro, né? Sem ele perceber muitas vezes. E é uma evolução, né, que é contínua. Exatamente. A gente tem que ter o feeling mesmo do dia a dia. E tá sempre ligado que a maioria, né, das dores do joelho, especificamente, que é sobre a aula de hoje, a maioria é por falta de mobilidade no quadril ou no tornozelo, ou fraqueza, né? Tipo assim, a musculatura é fraca, ou não tem o controle daquela musculatura. Porque às vezes não é nem que a musculatura é fraca, a pessoa não consegue ativar aquele músculo. Não tem noção. Então o aluno ele não consegue. Então, por exemplo, glúteo, né? Então, quantos alunos você fala, contrai o glúteo, ele empina, né? Ou contrai, aí ele faz assim, ó. E acha que tá contraindo. Aí você fala, pode contrair mais. Pode contrair mais. Tipo, a pessoa vai colocando a bunda para dentro, mas não consegue contrair o glúteo. Então, é um trabalho aí a ser feito, né? De consciência corporal. Não é nem porque a pessoa é fraca naquele, né? Às vezes você faz um teste de força isolado, né? De glúteo médio, glúteo máximo, enfim. A pessoa tá num grau 5 de força, tá ok. Mas na hora que você coloca ela no movimento dinâmico, ela não consegue manter alinhamento, ela perde. Então, assim, você precisa primeiro mostrar para ela qual que seria o correto, né? E aí trabalhar ao máximo com ela nesse sentido. É por isso que eu, né, até queria comentar que às vezes a gente fala tanto do glúteo médio, né, de fortalecimento e tal, mas vamos pensar que, pensando assim em valgo dinâmico, né, não é só a correção da força que vai fazer a correção do movimento. Vai ajudar? Vai. Mas a pessoa precisa ter toda a percepção ali no movimento. A pessoa tem uma consciência que ela tem que contrair o músculo naquela hora, naquele movimento. Então, como eu estava falando, né? A fraqueza no glúteo, posterior, quadríceps, adutor, tudo. Né? Então, assim, tríceps sural, tibial. Então, a gente tem que ver, porque às vezes tá tendo uma super compensação e é isso que está causando uma dor no joelho. Então, por exemplo, se a parte posterior for mais fraca do que a anterior, provavelmente vai ter aí, por conta desse desequilíbrio, uma dor no joelho. Sim. Né? Porque acaba sobrecarregando. E inverso também, às vezes a parte do posterior é muito forte e a parte da frente não, né? Quadríceps, tibial não é. Então, até, né, digo, elipsoas. Então, assim, a gente pensando em tudo, né? Pensando que parece que elipsoas quase não trabalham no agachamento, né? Se a gente for pensar em mecanismo, em biomecânica, e em proporções também. Quem trabalha mais, o glúteo mas a gente tem que pensar nele também, principalmente. Aí. Com certeza. E a gente tem que trabalhar bastante, né? Aí o glúteo médio, por conta dos agachamentos, que a gente precisa dessa, né, e o joelho um pouco mais direcionado para fora aí, e isquiotibiais, né, que a gente usa muito. Então, por conta do desequilíbrio de força que a gente tem aí no mundo da atividade física, que é o CrossFit, tá? Então, observar nos movimentos de solo, assim, a rotação de joelho para dentro, né? Então, por exemplo, não demonstrei aqui, mas no pistol, às vezes, no pistol, o que acontece? A pessoa agacha e o joelho cai totalmente lá para dentro. Ela até consegue fazer o pistol, só que ela joga o joelho totalmente lá para dentro. E aí a pessoa fala, Nath, mas eu não sinto dor, não. Muitas vezes não sente, né? Tem gente que tem valgo dinâmico, eu faço e não sinto dor, não. Beleza.
Mas é importante que a gente tente corrigir isso, independente dela estar sentindo dor ou não. Por quê? Talvez ela não sinta dor agora, fazendo 1, 2, 3, 10, 20 e ao longo do tempo. Né? Os ligamentos estão sendo prejudicados prejudicados ali, né? dia a dia, né? Talvez ele não doa hoje, amanhã, só que aí é um dia que basta para lesionar mesmo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os joelhos lá para dentro, o valgo dinâmico, que foi o que a Bá falou, né? Para quem... As pessoas muitas vezes não têm nem ideia, né? Fala, caramba, mas por que precisa pôr o joelho para fora, né? Aí você começa a explicar a questão do peso Quando do corpo. o aluno sabe o porquê, porque às vezes muitos coaches, eles corrigem, né, o movimento e vida que segue. Corrige, vida que segue, corrige, vida que segue, e fala 300 vezes aquilo ali, né? E o aluno, enquanto ele não entender, tem estímulos de aluno, né? Tem aluno que não quer saber para que serve, ele só quer fazer, né? Mas a partir do momento que o aluno entende o porquê que ele está fazendo aquilo, porquê que aquilo faz sentido, pronto. Você não vai ter que ficar corrigindo mais ele. Ele sozinho, né? Então, assim, já vai querer por exemplo, ontem, né? Ontem fui correr com a minha família à noite, projeto verão, né? Porque aí chega essa hora, todo mundo. Você vê as duas assim. Para quem já me segue há um tempinho, sabe que tipo, sou eu e minha irmã, nós somos profissionais de educação física, e é casa de ferreiro espeto de pau, porque tá todo mundo com a pança, né? Ok. E aí, acima do peso, meu pai diabetes, enfim. E aí a gente foi correr, meu pai, óbvio, andar, por conta que ele tem prótese total no joelho. E o joelho do meu pai, por uma, né, também por conta da prótese em si, e porque ele não fez uma fisioterapia tão bem feita, não obedeceu totalmente as coisas, ele não flexiona o joelho dele. A flexão máxima do joelho do meu pai é aqui, ó. Então é assim, não chega nem tipo, como ele conseguir, para ele levantar, ele levanta com uma perna praticamente estendida. Não chega nem aos 90. Que é pelo menos tipo, o mínimo, né? Para não perder a funcionalidade. Então, aí depois da corrida eu falei, pai, vamos fazer 3 séries de 5 agachamentos para fortalecer essa perna aí, tá. E aí ele sentava e, óbvio, ele não conseguia trazer a perna da prótese. O que a gente faz? Adapta, vamos tentando adaptar. Então, fiz para ele sentar numa cadeira e voltar, enfim. Mas é importante isso. Às vezes, e óbvio, se eu filmasse o agachamento do meu pai ontem, vocês iam falar, nossa, Natália, mas para que isso? Porque ele não vai ter que sentar e levantar de uma cadeira? Isso que meu pai tem 68 anos. Imagina quando ele tiver 80, ele vai perder totalmente a funcionalidade do corpo dele se ele não continuar trabalhando. Então, para ele, é uma questão de saúde. Então, é importante a gente observar isso, né? É importante a gente pensar... óbvio, não vou... beleza, pai, vamos correr para tirar essa barriga aí. Amanhã ele não vai conseguir pisar no chão, não tem jeito, entendeu? Tem uma limitação, mas tem dentro do contexto aí. E tudo porque foi um erro de não fazer a fisioterapia tão certa, não levar tão a sério, não fazer num lugar que era tão bom, né? Porque a gente sabe que seria muito injusto culpar o fisioterapeuta só. É o montante, né? Então, tomar cuidado com essa rotação de joelho aí para dentro, porque senão vai acabar indo o joelho valgo dinâmico, né? Que é a fuga do joelho lá. Quando chega nos 90 graus, normalmente o joelho dá uma entrada e depois volta. Principalmente para quem já tem, né, o pezinho igual o meu. Sim, então, desabamento, né, do arco plantar. Acaba... Por que isso acontece? Às vezes porque também a parte interna de coxa está muito mais forte do que o glúteo médio lá, do isquiotibial. A gente está falando de desequilíbrio, né, muscular. Às vezes é por isso. Não necessariamente tá? Mas às vezes é por isso. Então vale a pena fazer alguns testes aí. E também compensação de força para os dois lados. Então, às vezes, uma perna mais fraca ou já teve alguma lesão, acaba sobrecarregando para a outra. Sim. Né? Então, tenho problema no joelho direito, joga para o esquerdo. Só que aí, prevenindo a lesão do outro joelho, você acaba jogando para esse. Tá? Então, é comum anterior, né? A parte anterior, né? Então, quadríceps e toda a musculatura,
às vezes não está tão fortalecida quanto deveria, né? Então, a gente agacha bastante no cross, acaba trabalhando bastante posterior aí, né? Então, tem que tomar cuidado para a gente não jogar esse joelho lá para frente também, né? É comum, né? Às vezes Pra começar aumentar. o movimento já jogando o quadril e Pra a carga frente. vai toda para o joelho, né? Então, essa dinâmica, né, de tronco, quadril, joelho, Sim, ela precisa é aquilo, acontecer. é a distribuição do seu Sim, corpo. sim. A gente fala que tem que ser o corpo em zigue-zague, né? Se o corpo não está em zigue-zague, vai fugir do equilíbrio natural do corpo, né? Beleza, então como prevenir isso? Né? Como que a gente pode prevenir esse tipo de queixa, lesão, né? de queixa, de pensar antes da dor acontecer, né? Então, liberação miofascial. Liberação miofascial, ela serve, né, como um relaxamento muscular. Sim, sim. E aí, pensando em recuperação mesmo, não só do músculo, mas pensando no tendão, né? Principalmente no joelho, quando a gente fala de tendão do quadríceps, à medida que seu quadríceps está lá super contraído, super retraído, se você não faz uma liberação com uma frequência aí boa, o seu tendão começa a ser repuxado, né? Então o músculo está contraindo, o tendão está trazendo junto, e aí ele começa a trazer a patela também. Sim. Isso pode gerar um certo desconforto. Tem pessoas que às vezes pontuam, né? Putz, tem uma dor bem acima da patela, da linha do joelho. que pode estar relacionado ao tendão do quadríceps, né? Ou abaixo, o tendão patelar, né? No patelar. Então, o que acontece? Aí como a gente pode fazer isso? Por exemplo, a liberação do quadríceps, né? Então, pode ser com rolinho, enfim, mas tipo panturrilha, né? Quadríceps, glúteo, posterior, interno de coxa, tudo isso é válido fazer. Principalmente se o indício, por exemplo, meu coach, né, a gente falando pro aluno, eu tô vendo que o aluno dá aquela entrada no joelho. É importante que ele libere a parte, né, do interno de coxa para não ter nenhuma lesão um pouco maior, né? Com certeza. Trabalho de mobilidade dinâmica, né, que é importante, principalmente nessa rotação, porque a gente já faz bastante flexão e extensão. Sim, né? Aí você fala mobilidade dinâmica, aí o que a pessoa fala? Agacha. Já vai fazer isso. Faz uma coisa que a gente não faz tanto, ou seja, lá as rotações, né? Para ter um aquecimento. Sim. E o corpo entender geral. que vai ter essa mudança de direção, né? Isso. Porque, por exemplo, isso é muito comum no futebol, onde eles têm essa mudança e onde acontece mais lesão de LCA. Muito comum, né? Por causa da rotação mesmo. Exatamente, que é o pé fixo com a rotação do joelho. E aí a gente pode falar de mobilidade de tornozelo também, né? Que é muito comum. Quem falta mobilidade de tornozelo, é comum a dor anterior no joelho. A hora que você começa a melhorar um pouco mais, a pessoa já sente um certo alívio, né? Porque ela vai compensar onde precisa. Ela quer executar um movimento, ela vai começar com as compensações. E também um fortalecimento, né, de forma geral. Então, um fortalecimento que a gente vai usar para pensar. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar fortalecimento. Eu estou sentindo que o meu aluno está com o posterior mais forte do que o anterior, aí a gente vai focar um pouquinho mais no anterior, ou não. E aí vai balanceando isso. Por exemplo, a gente trabalha muito mais panturrilha do que tibial. Então, trabalhar um pouquinho mais do tibial aí, beleza. Como que a gente pode fazer a liberação aí, né? Pensando em material. A gente pode fazer com a barra, a gente pode fazer com o rolinho, ensinar o aluno a passar o rolinho, né? Então, tanto no posterior quanto no quadríceps, glúteo, interno de coxa, é legal fazer, né? Com a bolinha ou com o rolinho. 2 séries de 1,5 minuto, Bá? Sim, acho que sim. Acho que tá bom, já tá bom para dar uma... Né? Lembrando da pressão ali, né? Não pode ficar só passeando. Não é carinho, né? As pessoas confundem, mas senão depois fala, nossa, não senti nada. Aí não adiantou, né? E a barra também, né? Então, só que aí talvez na panturrilha também funcione bem. Só que vai com amor, tá? Porque dói. Quem nunca passou a barra na panturrilha não tem noção do quanto é sofrido, tá? Então, pega uma barra técnica, uma barra um pouquinho menor, passa, alivia um pouquinho a pressão da barra, porque senão realmente vai dar uma estranhada aí. O aluno vai dar aquela chorada básica. Beleza.
E aí agora a gente vai para os trabalhos de mobilidade. Então, hip floor, né? Então, a gente pode fazer no chão. Deixa eu ver se vocês conseguem me ver aqui. Consegue. Então, flexiona a perna da frente, estende a perna lá de trás. Chora, né? Vai sentir alongar bastante glúteo. Não é para ficar com o quadril apoiado. Tira o quadril lá do chão. Certo? Então, dá para fazer esse. 2 séries de 1 minutinho para cada perna. É mais do que suficiente. A gente pode trabalhar também o hip box. Então, a gente vai colocar a perna em cima da caixa e vai tentar colocar o joelho lá no chão. Então, esse daqui, a gente tenta aproximar o joelho lá do chão. Beleza? Com o joelho flexionado mesmo, de baixo. Tá? Tem alunos que vai ser muito fácil. Sim. E tem aluno que vai parar aqui, ó. Que aí já tá alongando o máximo. Nath, é o máximo. Pronto, beleza? Vai aí, aos poucos a gente vai tentando aproximar aí. Beleza. Também a gente tem o hamstring box. Então, para alongar o posterior aí também. Então, coloca o pé aí na caixa, mantém o quadril reto, cuidado para não jogar o quadril, né? Aqui. E aí tentar jogar o tronco lá para frente o mais reto possível. As pessoas têm bastante retração, né, de posterior. Bastante. Só ficam sentadas, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente está cada vez mais sentado, né? Então, a gente acaba não se preocupando muito em alongar dessa forma. Também dá para fazer com elástico, deitadinho no chão, esse é mais comum. Então, põe o elástico lá no pé, puxa, deita com a cabeça, fala para o aluno encostar a cabeça no chão. Às vezes ele fica todo recolhido lá. Quem, sei lá, tem algum desconforto na lombar, às vezes isso aqui é um pouco mais chato, Isso. aí deitado já Fica um pouquinho mais sossegado. tranquilo. Lunge wall, que aí eu faço, vou demonstrar aqui. A gente coloca a ponta do pé lá na parede, joelho mais próximo da parede possível. Esse alonga até a alma. Esse alonga a alma. E o quadríceps grita. Tá? Então, quanto mais próximo o seu joelho tiver da parede, o seu não, o seu aluno, né? Se o aluno estiver mais próximo da parede e o quadril dele o mais próximo do pé, mais vai estar alongando. Se mesmo assim, seu aluno, Nath, tá tranquilo, porque tem gente que tem o quadríceps bem alongado. Fala para ele contrair o glúteo, que aí vai alongar um pouquinho mais do quadríceps também, tá bom? E o leg swing, que é o chutinho só para fazer algo mais dinâmico, então chuta e volta, tentando manter a perna estendida. Todos os outros que eram estáticos, 2 séries de 1 minuto é mais do que suficiente. E o dinâmico, 2 séries de 10 também, tranquilo, dá pra gente fazer aí. Aí a gente pensa nos fortalecimentos aí, né? Que é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Tem muitos. A gente vai, óbvio, não daria pra passar nem todos aqui. Mas alguns, né? Que é o deslocamento lateral, lá com bend, por exemplo. Então, dá para ser com aqueles TheraBand que a gente coloca lá, né? Que eles são também um círculo fechado, só que mais fininhos. Mas normalmente, como nos boxes de CrossFit não é tão comum ter, eu uso esse daqui mesmo, um pouco mais grosso. E aí, eu faço a pisada lá, na distância do quadril. E aí, vai para um lado, vai para o outro. Tomando bastante cuidado, porque o aluno normalmente vai querer juntar os pés. Fica mais fácil. Tá? Então ele vai querer dar um passão e juntar o pé, só que aí no próximo passo ele não vai conseguir dar. Aí ele vai ter que começar a ficar fazendo João Bobo, e não é isso. Na verdade, o tronco dele fica parado, ele tem que fazer a força pelo glúteo, certo? Então, esse é um deles. O nosso lunge velho de guerra, né? Mas aí a gente pode trabalhar de N formas, né? Então a gente pode trabalhar com a barra, pode trabalhar com dumbbell para dar um desequilíbrio, pode trabalhar até com a barra e com dumbbell pendurado para causar esse desequilíbrio mesmo, menos volume. Sempre pensando em variar uma coisa que a gente já usa, né? Porque pé na caixa, né? Fazer o Bulgari. Então,
Dá para fazer de várias formas, mas também 2 séries aí de 20, 10 para cada perna, já é o suficiente, ainda mais se colocar alguma carga aí. Goblet Squat, que aí a gente... Tá. Que aí a gente pode fazer tanto lá, só indo e voltando, quanto indo, para. Às vezes dá para jogar para um lado para o outro, forçar um joelho para fora para o outro. Então, mudar o estímulo e procurar um ganho maior desse movimento. Beleza? Próximo. Stiff unilateral. Então, pode ser com a barra também. No cross, não são todos os boxes que trabalham stiff, né? Às vezes, mas é muito difícil de você ver em vários boxes. Já andei por vários boxes e é difícil de você ver que eles coloquem no treino normal. Não no odd, mas às vezes na parte de fortalecimento, alguma coisa é difícil de ter. Mas é importante, né? Então, até para o aluno ter consciência do movimento mesmo, que não é para o quadril descer, né? Não é para virar um deadlift. Então, com a barra, né? Unilateral. E aí, vai e volta. Então, mesma coisa. Nath, joelho tem que ser estendido? Tem muita dúvida sobre isso na nossa área, né? Joelho estendido, joelho flexionado. Isso, na verdade, pelo menos ao meu ver, depende muito. Como que eu vou passar um deadlift com... Deadlift não, desculpa. Um stiff com o joelho estendido para um aluno que é totalmente travado de posterior? O que vai acontecer? Né? Ele vai fazer aqui, ó. Flexão de lombar. Ele vai fazer assim, ó. Que é o máximo que ele vai conseguir. Se você pedir para ele ir reto, ele vai só até aqui, ó. Tá? Então, aí não vai causar... Eu gosto bastante do stiff unilateral, porque, além de tudo, trabalha bastante propriocepção também, equilíbrio. Às vezes é legal até fazer sem o tênis, né? Sim. Fazer com o pé lá no chão. Então eu gosto bastante de fazer. E aí já entra a estabilidade de joelho, né? Sim, Todos esses que são de apoio unipodal. E L-sit também, sit wall também, que a gente não trabalha quase isometria, né? Também no CrossFit. Então, trabalhar a isometria é tão importante quanto, né? Então, lá na paredinha é normal. Beleza? Então, dá para potencializar também isso, colocando o elástico lá na perna e fazendo o aluno jogar o joelho lá para fora. Sim, já é um estímulo, né? Que é um estímulo bem importante aí. Aí, Bá, fala um pouquinho sobre os fortalecimentos, que é importante... acho que o que eu tinha comentado no começo, né, do valgo dinâmico, né, que às vezes a gente... Putz, eu quero corrigir o valgo dinâmico. O que eu faço? Vamos lá, vamos fazer o exercício da ostra, né, fortalecimento de glúteo médio. Vem para esse também em pé. Mas talvez isso sozinho não faça, né, com que o aluno crie essa consciência do valgo dinâmico, né? Então ele vai continuar fazendo, a não ser que você, dentro dos movimentos, corrija ele, né? Então ele vai para um agachamento livre ou um back squat, enfim, e ele continua fazendo. Mas você fala, caramba, eu já fortaleci o glúteo e continua fazendo. Então, dentro do movimento, você precisa dar estímulos, né? Táteis, né? Auditivos, para que ele consiga perceber o que está acontecendo com o joelho dele, que está entrando daquele jeito, né? Sim. Às vezes, isso até juntando com os exercícios de fortalecimento, um exercício de propriocepção é o aluno se posicionar, antes dele começar a agachar, ele já tem uma ideia de rotação. Do fêmur para fora. Então, à medida que ele conseguiu rodar o fêmur para fora, ele já ativou o glúteo. Sim. E aí fica um pouco mais difícil dele conseguir fazer o valgo dinâmico com o glúteo totalmente ativado. Então, já é uma ideia de propriocepção que ele pode fazer antes de começar, e aí ele vai tentar perceber isso durante toda a amplitude de movimento, né? Sim. Não tem jeito, é igual a pessoa na corrida. Putz, na corrida, você vê a pessoa fazendo e tem um valgo dinâmico horroroso. Mas se você não vai para a esteira e tenta corrigir isso naquele momento da esteira, não adianta você só ficar passando movimento isolado. Pisada pronada e supinada, a mesma coisa. Exato. Né? E às vezes, até pegando esse gancho, tem pessoas que, putz, você vai trabalhar, não vai adiantar por conta do pé. Às vezes é o caso de entrar com uma palmilha, né? Porque aí não vai ter jeito. Sim. Se aquela pisada horrorosa que durante a corrida não está ajudando, entra com uma palmilha só na corrida. Não precisa usar palmilha de Pro resto da vida. Né? Mas assim, aí você vem para cá, um exercício um pouco mais com os pés fixos no chão, ela já consegue ter uma ideia melhor, mas na hora que vai correr, a palmilha vai ajudar também nesse sentido. Sim, né? Até com uma prevenção de uma lesão importante lá no joelho.
Pensando Então, nisso, essa sobre propriocepção, né? pensando em palmilha, essas coisas, a gente sabe que tem equipamentos, então, por exemplo, a joelheira, Sim. que tem gente que usa como se Vestiu a fosse camiseta, vestiu a joelheira. como se fosse a própria roupa do corpo. Usa para tudo. Ah, eu vou me pendurar na barra, usa a joelheira. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Então, como usar a joelheira primeiro, né? Como usar ela? Que joelheira? Então, uma joelheira simples, né, Bah? Não precisa nem ser aquela com sem furo, nada. Sem furo, ela faz com que você tenha uma área de contato melhor ali entre a patela e o fêmur, né? Com furo, acaba ficando tudo muito solto, é como se você estivesse sem. Tem gente que fala, mas sem furo parece dar mais conforto. Não, tenta sem furo para você ver. Ela normalmente é mais indicada. É uma coisa que é muito antiga, né? Sim, com furo era uma coisa é a mais simples que tem, né? Hoje tem, nossa, tem mil e um modelos, mas super tecnológicos. Porque lá, sem erro, neoprene, sem furo, o mais básico possível. E aí, o importante é o como usar, né? Então, tem gente que usa ela aqui, ó, terminando aqui. Sinto lhe dizer, mas não vai adiantar nada. Então, a gente, é o que eu falo, nós profissionais temos que pensar que a gente está lidando com crianças grandes, então a gente tem que educar eles para tudo. Ah, até para usar joelheira? Então, às vezes, né, tem box que vende joelheira, vende grip, vende, né? Não basta vender, tem que ensinar eles a usar, porque senão não adianta. Né? É a mesma coisa, a gente que usa grip e fica abrindo a mão com grip. Gente, se você está usando o grip certo, sua mão não vai abrir. A não ser que você esteja extrapolando aí a quantidade de pull-ups, up, mas assim, não é para abrir, tá? Então, a mesma coisa na joelheira. Ensinar mesmo, ensinar o aluno a colocar. Então, precisa ter um espaço entre a perna e a coxa, a joelheira pelo tem que menos 4 dedos lá para baixo da patela, né? Ela tem que estar. E lá em cima também. Então, quando for comprar, o tamanho vai depender disso também. Sim. Às vezes a pessoa acha que ela tem que comprar uma G porque ela tem a coxa grossa, por exemplo. Mas às vezes fica solta, né, ali na região. Mas às vezes fica solta. Ou não. Ah, eu sou bem pequenininha, então eu vou comprar a P. Tá bom, só que aí a P às vezes, pela amplitude não, pelo comprimento dela, não dá para você, tá? Então, qual, como e né? quando? Quando é o mais importante. Usar? E as pessoas me perguntam bastante sobre isso, porque assim, a pessoa tá no treino dela normal, né? Com carga normal, tudo certo, ok. Tá aumentando ali um pouquinho a carga, mas nada além do que já se espera, né? Nessa evolução. Não tem necessidade de usar, né? Só se assim, a pessoa, por exemplo, tá dentro de um tratamento, tá num quadro agudo, né? De dor lá no joelho, e muitas vezes a joelheira vai trazer um pouco de conforto para um movimento X. Então, sei lá, ela vai fazer um pistol, ela vai usar a joelheira porque dá um pouquinho mais de conforto. A pessoa tem que entender que a joelheira não é o que vai resolver a vida dela, não tem jeito. Então, é algo paliativo, né? Não está tratando o joelho dela. É um coadjuvante, né? Então, além da joelheira, ela precisa fazer alguma coisa para melhorar aquele movimento. O que está acontecendo? E o que eu acho que assim, o mais importante é a gente não ser dependente de nada. Sim. Nem de cinto, nem do grip, de nada. A gente não tem que ser dependente. Porque assim, às vezes o aluno vai fazer movimento e ele não consegue mais fazer o movimento sem joelheira. Ah, putz, esqueci minha joelheira, né? E agora não vai dar. Não, como não vai dar, gente? É o mesmo joelho. Antes de existir joelheira, e outra, não é a joelheira que faz o movimento. Isso, ela dá um conforto para aquilo. Tá? Na maioria dos casos. Ah, por exemplo, eu tenho uma lesão muito grave que eu preciso usar porque, por exemplo, minha patela sai. Mas, filha, quem tem que segurar ela lá? Os músculos, né? Os músculos. Então, não é, tá bom, quando eu vejo vou fazer muito pistol, que aí no meio do ódio você já tá distraído e tal. História. Ok, vamos usar. Mas pra vida, não vai me ver de joelheira. Ah, batendo PR esses dias, não tava de joelheira. Por quê? Porque naquele momento não era necessário para mim. Meu corpo tem que saber reagir. Sim, eu acho que isso entra naquela questão que a gente falou no começo, de você educar o aluno, que ele já vem com essa crença muitas vezes, né? Não, eu preciso usar, porque, meu Deus do céu, senão vai acontecer alguma coisa com o meu joelho. Sim. Não, calma, não vai acontecer nada com o joelho, né? E a joelheira, ela dá essa falsa impressão de estabilidade, que é o que os músculos fazem. Então, você vai deixando o seu corpo meio preguiçoso, porque você está sempre usando ali um adereço que vai te ajudar,
aí os músculos também não estão fazendo a função deles, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, que aquela pessoa não está sentindo conforto naquele exercício, né? Sim. Então, é muitas vezes difícil, né? Os alunos acabam teimando um pouco, falando, não, eu preciso. Calma, vai tentando tirar aos poucos, tenta elencar com o aluno, sei lá, vamos elencar 5 exercícios, qual que você sente mais desconforto, tal, Sim. qual que é menos, e aí nesse menos você vai tirando a joelheira, se ele costuma usar em todos, né? Mas é um processo, por exemplo, no caso de sentir dor, enfim, a gente sabe que tem as compressas aí, né? Sim, quente, fria. Então, é com aquilo que a Bá sempre fala, do gelo, né? Então, o joelho ajuda pra caramba. Ajuda a desinflamar, por exemplo, se foi, por exemplo, uma pancada. Sim, ou se foi um trauma. Um trauma, totalmente gelo, né? Se é algo que você está sentindo às vezes no joelho, mas você está sentindo muscular, por exemplo, eu senti um estirão na coxa e aí está começando a doer meu joelho também. Uhum. Então pode ser por conta do estirão, às vezes não é nem por conta lá do joelho. Sim, pode ser uma resposta. Né? Pode ser uma resposta. Se tem algum edema, o gelo sempre vai bem. Se tem algum, por exemplo, tem pessoas que relatam muito, né, a dor abaixo da patela. Aí a gente já começa a pensar um pouquinho no tendão da patela. Sim. E aí o gelo também responde bem, né, nesses quadros de tendinopatia. E aquele tempinho, né, 25, 30 minutos para dar uma aliviada boa. Sim, e aí é o que a gente fala sempre sobre o nome, né, da série, né, que é analgesia sem analgésicos. Então, é como tratar, galera, é como prevenir. O nosso trabalho é sobre isso, né? E não, eu vejo muita gente que só vai procurar um fisioterapeuta quando tá estourado. O livro tá caindo já. Não, quando já tá estourado. Aí já estourou, filho. Agora, aconteceu, né? Ela não é milagreira. Não é operadora de milagres, né? Não é santo, não adianta. Não vai conseguir resolver o problema assim. E o processo vai ser muito mais longo, né? Com certeza. Depois, uma coisa é quando tem uma trinquinha lá no prato. Outra coisa depois que o prato já tá tudo estilhaçado. Não tem muito o que fazer. A gente pode até tentar colar todas as pecinhas, mas não vai ficar igual. E não vai ficar igual. Não vai ficar igual. Com certeza. Né? Então, enquanto eles tá com aquela trinquinha, talvez ainda tenha o que fazer. Né? Mas depois disso não tem mais o que fazer. Então, como tratar, como prevenir, os analgésicos fazem muito mal para o aluno, causam dependência, então esse tema que a gente vem abordar toda quarta-feira é exatamente por isso, a gente começar a pensar que o movimento sempre é a cura de todas as doenças, sim, né? Tanto musculares, articulares, quanto, por exemplo, diabetes, pressão alta. O exercício sempre vai ser depressão, né? A gente está falando bastante, né? Então, qualquer uma dessas o movimento, o exercício sempre vai ser a solução, né? Isso sim vai servir como não algo paliativo, e sim como um tratamento, né? E muitas vezes o analgésico é só um paliativo, só você está enganando lá a musculatura, com certeza, enganando a articulação. E lembrando que o comprimido não tem o poder de, beleza, pegar aqui esse Dorflex, vá para o meu joelho. Não tem como, ele vai ir para tudo que é parte do corpo. E às vezes parte do corpo que nem está precisando, que o corpo mesmo conseguiria tirar aquela inflamação, tirar aquela incômodo. Mas é isso. Beleza? Muito então bem. É isso. Por hoje, né? Hoje tem muita coisa. Falamos mais que a meia do Yakult. Beleza? É isso, galera. Valeu. Muito obrigada. Muito obrigada. E fechou.